Você tem que parar de ser interesseiro e ser interessante. O que é uma pessoa interessante? Pessoa interessante é uma pessoa que fala menos dela e faz mais perguntas e escuta o que o outro tem para dizer. Todo mundo quer falar sobre ele. O cliente, ele quer falar sobre ele. Quem conduz é quem pergunta. Toda vez que o cliente entrou, que o lead entrou, e que você só joga a informação e responde a pergunta dele, é ele que está conduzindo. E aí você deixa de ser interessante, porque você só fica mandando informação e só fica falando de imóvel. E isso aqui pode parecer um negócio muito simples. Ou pode parecer que, Bruno, meu Deus do céu, eu não estou entendendo o que você está falando. O que eu estou falando aqui é o seguinte. Quando o lead entra, você precisa abordar ele. Tá? E aí eu vou falar de um passo a passo aqui. Toda vez que o lead entra, você precisa abordar ele. E aí você usa um script de abordagem. Você vai fazer uma abordagem. No final da abordagem tem uma pergunta. Qual que é o objetivo da pergunta? O objetivo da pergunta é levar para o filtro para você agendar a visita. Toda vez que o cliente começar a pedir informação, você tem que fazer pergunta. Toda vez. Você faz pergunta. Quanto custa? Ah, mas quanto custa? Eu preciso do preço. Olha, João, eu vou te passar o preço, vou te passar inclusive todas as informações. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual que é o motivo que você está procurando o imóvel? Ah, ele vai falar o motivo dele. E aí, quando ele começar a falar o motivo dele, você vai fazendo pergunta. Até que vai chegar um momento que você vai utilizar um gancho para agendar a visita. Já que o objetivo do primeiro contato é você agendar a visita. Quando você chega na visita, e aqui começa uma série de erros. Que é na visita. Porque assim, ó, existe a primeira barreira que é agendar a visita. Depois vai para a visita. Quando que você vai vender o imóvel? É na visita. Você não vai vender imóvel por telefone, você vai vender na visita. Na visita que é o momento de você conectar. E você só conecta fazendo pergunta. E o grande erro da maioria da galera que não está vendendo é não fazer pergunta. Por quê? Porque não treinou, porque não sabe nem que pergunta fazer. E aí quando você não faz pergunta, quem conduz é o cliente. E se o cliente conduz, ele vai pegar as informações que ele acha que são relevantes e vai embora. E não vai te responder nunca mais. Que tipo de perguntas? Qual que é o motivo do imóvel que ele está buscando? Mas principalmente é você entender um negócio que eu chamo de DIND, que são as 4 letrinhas lá. Quem é o decisor, quem que influencia, se o imóvel atende a necessidade e se o cliente tem dinheiro. Toda vez que você faz as perguntas para encontrar essas 4 respostas, o cliente ele começa a falar se é ele quem decide, quem que influencia, se o imóvel atende a necessidade, se ele tem dinheiro. E toda vez que ele fala, você consegue direcionar o teu atendimento para o que é interessante para ele. Então, um dos grandes erros é não fazer pergunta. Precisa fazer pergunta. Então, uma dica aqui é: escreve um monte de pergunta que você poderia fazer para entender. Às vezes, chega lá, termina o atendimento, eu falo, e aí, como é que foi o atendimento? Ah, foi muito bom. Ah, legal, e com o que o cliente trabalha? Ah, o cliente é médico. Ah, legal, mas qual que é a especialidade? Puxa, não perguntei. Como é que você não pergunta qual que é a especialidade? Tem que perguntar. Parece ser uma pergunta simples, mas é uma pergunta que ela não é simples, porque quando você pergunta qual é a especialidade, a pessoa pode falar, eu sou ortopedista. E aí você, ortopedista, que legal. Poxa, eu já tive uma vez um problema no joelho, fui no ortopedista e tal. E aí você começa a entrar em assunto que é interessante pro cliente. E ele começa a falar dele. E toda vez que o cliente começa a falar dele, e você escuta, você começa a gerar um negócio chamado conexão. E eu vou falar um negócio para vocês aqui. A minoria eu vou te falar que assim, 2%, talvez 3% faça perguntas. Porque fazer perguntas é a maneira como você vai conduzir. E é sempre fazer perguntas abertas. Por que a pergunta aberta?
para que você faça com que o cliente fale. Quanto mais ele falar, mais à vontade ele vai ficar com você e, por incrível que pareça, mais confiança ele vai ter em você. Então, esse é um dos erros que muitos corretores cometem e que não estão vendendo porque não estão fazendo perguntas. Mas fica essa dica aqui, ó. Comece a fazer mais perguntas. Anote num caderno quais perguntas que você pode fazer. E pergunta aberta. A diferença básica entre pergunta aberta e pergunta fechada ela vai te levar a uma resposta sim ou não. A pergunta aberta vai levar o cliente a falar. Por exemplo, você pode perguntar para o cliente, você tem filho? A resposta pode ser sim ou não. Ele pode falar sim, ou ele pode falar não. Ao invés de você perguntar se tem filho, você pode perguntar quem que vai morar no imóvel? Quem que vai morar aqui nesse imóvel? E aí ele começa a falar. Né? Ele vai falar se é ele, se é a esposa, se é o filho, se é o cachorro. E aí, ele falou que ele tem cachorro? Pum, tem cachorro. E quem tem cachorro, e cada vez mais as pessoas têm cachorro, né? Tem pet. Por isso que as áreas comuns dos empreendimentos, elas todas têm que ter, né? Tem que ter o pet place lá e tudo mais. Então, fazer perguntas abertas leva o cliente a falar, gera mais conexão e você consegue conduzir muito melhor. Evita, inclusive, de você fazer uma apresentação de 2 horas, às vezes de um imóvel que não é o perfil do cliente. Então, faça mais perguntas, tá?